A história de um policial militar gay que vive em um ambiente onde a sua sexualidade é reprimida por medo e opressão. Essa é a história central do curta-metragem Fardado, que já estará disponível aí para todo mundo, de responsabilidade desses dois aqui. Você é viado, Gustavo? Chegou na área, bateu! Os irmãos Dan Byung-hun e Mari Byung-hun. Dan, diretor do curta-metragem, e Mari também fez parte aí, é roteirista, também pela produção. Meninos, bem-vindos ao PS Notícias, dizer que é um prazer recebê-los aqui. Uma história, no mínimo, curiosa, né, digamos assim, e que a gente acha, né, algumas pessoas podem imaginar que é algo raro, mas isso acontece muito, mais ainda do que a gente imagina. Primeiro, eu queria perguntar para vocês, começando com você, Dan, quando surge essa ideia? Quando é que a semente desse curta-metragem é plantada aí na vida, na cabecinha de vocês? É algo que a gente já queria falar sobre, né? Anteriormente, apenas sobre a homossexualidade, sobre a comunidade LGBTQIA+, que muito nos interessa, né, abordar essa fatia de minoria. E a gente queria, de alguma forma, né, conectar esse tema com um tema tabu, porque eu acredito que o cinema, né, tem essa responsabilidade social mesmo, né, de pegar temas que estão escondidos mesmo e escancarar numa tela de cinema. E paralelo a isso, cara, né, esse já é um projeto que a gente tem há alguns anos já, um roteiro que a gente vem lapidando e tal. E aí surgiu essa pessoa, né, essa história, que a gente percebe que é uma história muito difícil e que dá um filme, né, que infelizmente a gente não pode entrar em detalhes. Esse vai ser um discurso que a gente vai sustentar por um tempo em defesa, né, dos nomes dessas pessoas, porque a gente está mexendo com uma instituição militar. E essa história nos deixou muito, né, animados, né, porque a gente saberia que ia incomodar muita gente. E aí, junto com a Lei Paulo Gustavo, a gente acabou fazendo uma adaptação desse roteiro que já era antigo e deu essa nova roupagem, né, a homossexualidade na polícia militar. E cara, né, pode... Paulo Gustavo, né, foi essa oportunidade que a gente viu de fato de inserir essa história, né? Porque a gente tinha esse roteiro, ainda não totalmente lapidado, como o Dan falou, mas a gente não tinha recurso para poder traduzir, né, para as telas mesmo essa história, esse roteiro que a gente tinha. Então surgiu a Paulo Gustavo e pareceu ser um momento perfeito a gente tratar sobre uma história LGBTQIA+, nesse contexto da Lei Paulo Gustavo. Perfeito. Vocês, essa é uma curiosidade, como é que foi feito todo esse processo aí, né? Desde quando essa semente é plantada, quanto tempo dura, né, todo esse processo aí de criação até, de fato, a finalização desse curta-metragem? Em relação ao roteiro, né, em si, a gente já tem, de fato, há alguns anos, né, como o Dan tinha te falado. Aí, quando veio a Paulo Gustavo, você relembra o ano, assim, nossa... A Lei Paulo Gustavo 2020, foi logo após a pandemia, 2022, 2023 no máximo, né? Isso. 22. Aí a gente teve essa aprovação, a gente ficou no período de pré-produção de quase um ano aí, a gente gravou o filme em janeiro desse ano, e esse filme, ele tá em processo de pós, né? Já tá praticamente finalizado, mas sempre tem uns ajustezinhos. Então aí foi uns 6 meses, né, de pós-produção, edição. O processo mais rápido é de gravação, né? A gente prepara muito antes para gravar em pouco tempo, porque entra orçamento de aluguel de equipamentos e tal. Então um mês grava, 10 dias grava tudo. A pré e a pós dura muito mais, então todo vai dar quase que um ano, né? Até mais de um ano, né? Que foi pré-produção mesmo, foi quase um ano, assim. Isso após a aprovação, né? Sim, porque o roteiro já vinha de antes, então... Imagino. E como eu disse, e como vocês bem reforçaram, é uma história baseada em fatos reais. Obviamente que vocês não podem, né, entrar em detalhes, mas como essa história, né, chega até vocês dois, assim, e que a partir disso surge essa ideia de fazer esse curta-metragem? Assim, a gente já tinha, né, como o Dan tinha falado, em mente, falar sobre... a comunidade LGBTQIA+, em um contexto tabu. A ideia da polícia militar surgiu do nada mesmo, assim, por a gente. O que aconteceu, né, que foi como isso foi lapidado, a gente começou a tratar sobre essa história, a gente expôs essa história, inclusive fizemos uma seleção de elenco e recebemos muitas mensagens. Sim. Chegou até nós, né, um policial militar entrou em contato com a gente também, falou, olha, eu queria conversar com vocês, tanto que foi por isso que o nosso roteiro ele foi lapidado. Se você pegar o nosso roteiro de antes para o roteiro que de fato saiu,
ele é um roteiro completamente diferente. Foi né? se Porque modificando aos poucos, Isso, a partir dessa perspectiva, né? Então, durante todo esse processo, quando a gente expôs a história desse filme, histórias chegaram até a gente, né? Então, essa em específico chamou mais atenção, né? É realmente uma inspiração, não é uma história fiel à Sim. realidade, é importante a gente falar isso, né? A gente teve, sim, a nossa liberdade artística, mas essa história chegou pra gente, e aí a gente sentou, viu, lapidou o roteiro a partir disso, né? Mas chegaram várias histórias, na verdade, também. Então aí a gente, de fato, percebe que isso é uma realidade muito presente ainda. É o que eu disse, né? Para muitas pessoas pode parecer algo incomum, sei lá, digamos assim, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Pessoas que vivem de fato em meio a corporações, seja a polícia militar, a polícia civil ou diversas outras, que vivem de fato essa repressão, né? Por conta da sua orientação sexual. No caso da polícia militar, quando a gente fala, né? De um policial gay, a história do filme, né, narra a história desse policial gay que vive em meio a essa tensão, a essa opressão por conta da sua sexualidade. E quando se fala de polícia militar, a gente, infelizmente, vocês utilizaram a palavra tabu, né? E ainda é um tabu, é um assunto que ainda é um tabu, principalmente dentro dessas corporações. Sim, sim. Como foi que a polícia militar primeiro recebeu como foi essas tratativas, digamos assim, com a polícia militar? Porque, querendo ou não, infelizmente ainda é tratado como algo polêmico, assim, digamos. Por questões de baixo orçamento, né, a gente precisava de um apoio. A gente começou nesse sentido, a gente vamos procurar um apoio policial para nos fornecer simulacros, né, a gente não pode usar armamentos reais, Sim. e orientações, às vezes, até de laboratorial para os atores saberem como se segura uma arma, como fazer uma abordagem policial. E no começo, cara, eles foram bem receptivos. Sim. Né? A gente também usou uma estratégia de não deixar claro qual era o tema, mas conforme foram passando as conversas, ficou impossível esconder. E aí houve uma mudança de discurso, né? Então tem aquela história, né? A gente não vou falar nome, que a gente teve uma reunião com um dos coronéis, né? Que estava super receptivo, tiramos fotos no final também, né? Com a mente, assim, totalmente aberta, somos progressistas aqui na corporação, maravilhoso, que legal esse tema. E aí ele foi entrando no mérito, assim, começou a falar do Instagram dele, não sei o que, ó, aqui na rede social, que tem um policial nosso que tá aqui, que na rede social a gente não quer que posta nada, assim, sabe? Eu falei, então você pediu pra tirar foto, que tinha uma foto que ele tava com o namorado dele, assim, eu achei meio esquisito. Eu pedi, não, eu ordenei que tirasse a foto. Então era um discurso contraditório. Sim. Né? E depois dessa coisa, a gente foi falando, cara, a gente não pode falar o tema, só que era tarde demais, espalhou o seu tema. E quando a Mari falou que era uma falsa ajuda, que parecia que ia ajudar, que deixava tudo certo, gente, estamos com vocês, né? Vamos fazer esse laboratório no dia 15, por exemplo, e chegava o próximo dia e, poxa, tem que mandar o documento para Salvador. E a gente percebeu que atrapalhava, Sim. que não dava mais tempo de conseguir um laboratório. Então a gente teve alguns policiais, por se comover com a história, né, policiais, inclusive gays, né, extra-corporação, nos fortaleceram nesses laboratórios. Que ajudaram vocês, de fato. Porque senão seria muito difícil, né? Eu, como diretor, não tenho como orientar um ator, né, nessas questões militares. Então eu precisava dessas pessoas, desse olhar. Pergunta devidamente respondida. Além desse grande desafio, Mário, o que é que você poderia destacar pra gente, assim, como um dos principais desafios de uma produção como essa? A produção em si, né? A produção em si, não, agora um pouco fora dessa temática do filme, foi extremamente complicada mesmo, porque, como o Dan falou, a gente tinha um orçamento muito baixo. Tem pessoas que não acreditam no trabalho que a gente fez com o orçamento que a gente tinha, porque de fato foi fruto de muito apoio, de muita parceria que a gente conseguiu. Infelizmente não conseguimos a parceria da Polícia Militar, mas tivemos apoiadores sim, com a gente, né? Que viabilizaram isso. Os nossos atores, né, após essa seleção que eu falei pra vocês que a gente fez, os nossos atores, a gente não conseguiu, né, localizar pessoas na cidade de Vitória da Conquista, né, que tivessem no perfil, que tivessem disponibilidade, também com muitos projetos da Paulo Gustavo, muitas pessoas estavam fazendo muitas coisas, a gente teve que chamar atores de fora. Isso também já teve, né, essa questão do recurso, ficou um pouco mais apertado, foi extremamente complicado. Essa questão da burocratização da polícia, pra gente foi um balde de água fria, especialmente essa questão do laboratório mesmo, que a gente já estava na expectativa, os atores já estavam na cidade, e isso foi cancelado. Então, foi uma coisa atrás da outra, assim, parecia que tudo estava meio que
numa conspiração. Indo contra, de... né? E aí, ao mesmo tempo, né, muita coisa a favor. E a gente começou a abraçar essas coisas que é a favor. De fato, foi um desafio muito grande. O filme foi todo rodado lá em Vitória da Conquista. Todo Vitória da Conquista. E assim, como é pra vocês hoje, assim, o sentimento, né? Parece até ser meio clichê perguntar isso, mas diante de todas essas dificuldades, digamos assim, barreiras que vocês enfrentaram ao longo do processo, como é ver hoje, Dan, o filme de fato saindo do papel? É muito emocionante mesmo, porque, né, puxando um pouco o que o Mário estava falando, foi tantas conspirações, né, contra e algumas que a favor, a gente se agarrando a elas, que em determinado momento a gente achou que o filme não existiria. Pensaram em desistir? Pensei em desistir. Assim, porque eu falei, velho, tá tudo tão difícil e não caminhava, as cenas se atrasavam, sempre aparecia um problema, velho, eu perdi um pouco do controle, assim, do filme. Eu falei, cara, isso que eu... Já chegamos até aqui, né, isso já é a quinta diária de gravação. Algumas cenas que eu falei, poxa, velho, não era dessa forma que eu imaginei, mas vamos lutar. E a gente se apegou à verdade do filme, assim. O que a gente tem? Né? A gente não vai ter a melhor câmera, a gente não vai ter a melhor questão de equipamento, mas a gente tem a verdade. E o cinema é mais do que a técnica. Sim. A gente se apegou a isso, eu apeguei muito à interpretação, ao ator. Claro que a gente teve um trabalho bem feito de pré, né, onde a criatividade acaba superando um pouco, né, essa questão de orçamento. E ver ele pronto hoje, velho, é tipo, caramba, funcionou. E ver que ele passa a mensagem, porque a gente já teve depoimentos nessa mini estreia que a gente fez, né, que não foi bem uma estreia. Ver que tem depoimentos de policiais que esse cara sou eu, assim, é muito emocionante. A gente entende que esse filme cumpre o papel dele, né? Perfeito, vocês falaram aí, o filme ele ainda não estreou oficialmente, né? Vocês fizeram meio que uma espécie de pré-estreia lá em Vitória da Conquista, sim, numa data bastante emblemática, inclusive, no dia 28 de junho, né, que é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Então, assim, uma data bastante emblemática. Duas coisas para perguntar a vocês. O que é que vocês esperam passar com esse filme? E você já meio que já deu um spoilerzinho aí, mas os feedbacks que vocês receberam, principalmente de policiais, o que você pode falar? É isso, como o Dan falou, né, eu acho que é uma história muito importante. Durante todo esse tempo, esse trabalho árduo, a gente sempre se apegou à verdade dessa história. A gente jamais conseguiria fazer um filme que não passasse nenhuma mensagem, né? Então a gente vê o cinema como uma ferramenta de transformação social. A gente sabe que isso não vai ser conseguido com um filme apenas, a gente sabe que é um longo passo, né? O Dia do Orgulho LGBT, que é a PN+, mesmo, né, como você falou aí, foi é um passo nessa luta. Então a gente tá sempre, a gente está contribuindo para essa luta. Então, como o Dan falou, nessa pré-estreia que a gente fez, inclusive retoma aquele depoimento que ele disse que o coronel falou, que ordenou que a pessoa tirasse a foto do Instagram. Esse policial, ele estava na nossa pré-estreia. Ele foi por conta própria, não foi convidado, ele soube do filme, ele falou, tenho que assistir. Legal. E aí a gente conversando, a gente descobriu que era ele. E ele falou, nossa, essa pessoa sou eu. Que lindo ver isso no filme. Que lindo ver que eu estou sendo representado. É exatamente isso que acontece. E realmente isso que a gente quer. A gente quer... Teve outros policiais também policiais que não eram gays, que, sim, gostaram do filme, né? Já pessoas que conseguem ter essa percepção. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitos podem ver, podem gostar e vão ser calados, né? Porque tem um receio, de fato, até de citar uma aprovação ali. Perfeito. Acho que o grande objetivo de vocês é que, de fato, as pessoas se enxerguem ali, se enxerguem no Gustavo, né, que é o personagem do filme. Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu quero dizer, inclusive, que eu já vi o trailer, assim, algumas imagens, assim, fantástico. Muito, nossa, muito mesmo. E o que eu até falei antes da gente começar aqui em off, né, que despertou a minha curiosidade em assistir, de fato. Então, o trailer muito bem feito. Queria parabenizar vocês. Primeiro pela coragem, né, de tocar num assunto que, infelizmente, ainda é tratado como um tabu para boa parte, a maior parte da sociedade, sobretudo quando se fala de corporações militares. Então, parabéns pela coragem, pela iniciativa. Tenho certeza que vai ser de muito sucesso aí para vocês. Inclusive, por falar nisso, o filme teve essa pré-estreia, mas a gente já pode dar um spoilerzinho aí. Você falou que está esperando alguns festivais. Quando é que, de fato, o público em geral vai poder assistir o Fardado, o filme? A gente pretende agora, a gente está passando um tempo em Salvador, né? Viabilizar não uma estreia, mas algum evento como esse para ir sentindo um pouco o público. Então a gente entra agora, a gente vai ter essa exibição em Salvador, a gente vai até conversar para te convidar, né? Convidar vocês para participarem também. Por favor.
Mas a gente entra num circuito via festival. E os festivais realmente pedem que o filme não seja comercial. Então a gente vai ficar um pouco, infelizmente, a gente precisa ficar um pouco offline, Sim. né, para que o filme tenha uma carreira. Para depois, né, desse um ano e meio, a gente realmente aí tá em todos, se Deus quiser, em todas as streams da vida e online mesmo. E a mente de diretor e roteirista aí já estão pensando coisas futuras aí, quem sabe novos curtas, novas histórias. Sim. Ah, pergunta boba minha, né? Com certeza. A gente já tem uma história em andamento, né? Estamos redigindo um roteiro agora de um outro curta-metragem. E aí entra nessa questão aí de orçamento, né? Aí a luta depois vai ser conseguir viabilizar isso mesmo, né? Que como a história de Fardado acabou ficando engavetada por um tempinho, finalmente ela veio à vida. Mas a gente tá aí nessa escrita agora e depois que vai dar certo, né, Dan? E talvez uma esperança, vai dar certo. E uma Já esperança deu. de quem sabe o Fardado virar um longa também, né? Sim, As pessoas estão pedindo isso aí, sim, então... sim. É disso, é. Então tá aí. Então, por favor, encerre fazendo um convite até que as pessoas apoiem a arte, apoiem o cinema baiano, a arte baiana de uma forma como um todo. Temos aqui 2 exemplos, diretor irmãos, inclusive, diretor, produtora, roteirista, mas temos muitos atores também, atrizes aqui, que infelizmente ainda são invisibilizados, né? E a nossa Bahia é muito rica em arte. Então deixa esse convite aí e faça para que as pessoas apoiem também a arte baiana, Já que você fala mais cinema bonito. baiano. Não, primeiro, Com queria certeza. agradecer muito o convite, né? Realmente é muito gratificante pra gente estar aqui. Muito obrigada a toda a equipe. E é isso, gente. De fato, a gente precisa valorizar a arte da nossa terra. A gente precisa valorizar a arte baiana. Nós temos, como o Diego falou, muitos profissionais, muitos artistas incríveis aqui e a gente precisa apoiar. Então, tem uma exibição, compareça, assista, comente. Se vocês quiserem saber também um pouquinho de Fardado, sigam a gente no Instagram. Por favor, @ Fardado Filme, @Fardado Filme, depois a gente pode colocar também, né, na Sim. descrição para que as pessoas sigam no Instagram. o de vocês, o @ de vocês. O meu é Dambiuhum. E Mari Bilhum. E aí lá a gente coloca um pouquinho também, a gente vai colocar um pouquinho dos bastidores da história, o filme ainda não pode vir à tona ainda, né, como o Dan falou, comercialmente, mas vai ser muito importante ter vocês de fato apoiando, né, a gente precisa de fato desse apoio para que a gente possa seguir e dar uma vida longa a esse filme, passar essa mensagem, né, que é a mensagem que a gente espera de fato, né, ter esse abraço do público e ter essa transformação mesmo. Então é isso, vamos nos apoiar sempre. Perfeito, meninos, mais uma vez, muito Muito obrigado. obrigado. Muito E voltem obrigada, sempre, gente. viu? Voltem, quem sabe, para contar sobre o longa, né? Quem sabe. Quem sabe?